1 Samuel, capítulo 14, versos de 47 a 52. Todos encontraram? Aqueles que encontraram, digam amém. Amém. Nesse momento, leia comigo apenas os versos 47 e 48 e deixe a sua Bíblia aberta, tá? Diz assim a palavra do nosso Deus. Quando Saul assumiu o reinado sobre Israel, lutou contra os seus inimigos em redor, Moabitas, Amonitas, Edomitas, os reis de Zobá e os filisteus, para qualquer lado que fosse, infligia-lhes castigo. Lutou corajosamente e derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que os saqueavam. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra. Eu te peço graça do Senhor, te peço direcionamento do Teu Espírito, a fim de que eu possa transmitir essas verdades com clareza para o Teu povo, Senhor, e o Teu povo possa sair daqui alimentado pelo pão do céu, pela palavra viva que vem de Ti. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, aqui nós temos, basicamente, um resumo do ministério de Saul. Nós vamos ter, nesses 2 versículos que acabamos de ler, esse resumo, e mais adiante nós vamos ter um resumo também da sua família, e no finalzinho aqui desse capítulo nós temos um resumo geral, certo? É uma prática comum, ele é o primeiro dos reis de Israel, mas depois dele, os autores, sempre que vão mencionar os reis, eles separam algum momento ali para apresentar uma espécie de resumo do ministério desses reis. E aqui, eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Só terminar aqui de receber essa água. Qual a pergunta? Se tudo que nós tivéssemos na Bíblia sobre Saul fosse isso daqui que a gente acabou de ler, Saul seria considerado por nós um rei bom ou um rei mau? Um rei bom ou um rei ruim? Vamos olhar de novo para o texto? Versos 47 e 48. Esquece tudo que você sabe sobre Saul. Imagina que tudo que você, toda a informação que você tivesse sobre Saul fosse isso daqui. Quando Saul assumiu o reinado sobre Israel, lutou contra os seus inimigos em redor, Moabitas, Amonitas, Edomitas, os reis de Zobá e os filisteus. Para qualquer lado que fosse, infligia-lhes castigo. Lutou corajosamente e derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que os saqueavam. Se tudo que você soubesse sobre Saul fosse isso daqui, e aí, seria um rei bom ou um rei ruim? Quê? Pode falar. Se você fosse um rei nesses dias e isso aqui fosse dito a seu respeito, você acha que seria um elogio ou uma crítica? Um elogio, não é? Saul parece aqui ser um rei bom para Israel. Ele combate os inimigos de Israel, ele liberta Israel da mão opressora, exploratória que estava sobre Israel. Mas nós temos mais informações do que essas sobre Saul na Bíblia. E nós sabemos que apesar desse relato positivo, tanto no capítulo 14, 13, capítulo 15, que nós ainda vamos ver, Saul é descrito como um rei rejeitado por Deus. O que eu quero destacar aqui para nós, irmãos? É que, às vezes, nós vamos observar alguns detalhes positivos sobre a vida de alguém, sobre a nossa própria vida, e nós vamos ser tentados a imaginar que estamos sendo aprovados por Deus simplesmente porque existem algumas coisas positivas a nosso respeito, ou a respeito de alguém. O tema da nossa mensagem de hoje é falsos sinais da aprovação de Deus. Existem sinais que eles não, embora sejam positivos, eles não servem para avaliar se alguém é aprovado ou não por Deus. E o que nós vamos ver hoje aqui são 4 sinais. 4 sinais positivos, mas que não indicam a aprovação de Deus. Ok?
Primeiro sinal. Primeiro sinal é popularidade. Popularidade não é um sinal da aprovação de Deus. Tem uma frase em latim que acho que todo mundo conhece, né? Vox populi, vox Dei. A voz do povo é a voz de Deus. Que frase mentirosa, né? Quantas vezes o povo toma decisões ruins, né? Aprova coisas ruins. Líderes podem ser aplaudidos pelo mundo e rejeitados por Deus. Acho que foi o pastor Russell Shedd, já faleceu, já está com o Senhor na glória, que disse uma vez, né, que infelizmente muitas vezes nós estamos aplaudindo ministérios que Deus rejeita, que Deus reprova. É preciso lembrar, meus irmãos, a quem nós realmente devemos agradar. Nós buscamos a aprovação de Deus, não a aprovação dos homens. Somente a aprovação dos homens, somente popularidade, não é suficiente para nós, porque não é um sinal seguro da aprovação de Deus. Aqui no versículo 47 que nós lemos, nós vimos que Saul ele se envolveu em muitas batalhas com diferentes povos. Imagina o número de ameaças que cercava não apenas Saul, mas o povo de Deus nesse momento. E Saul, ele sai vitorioso. Mas tem alguns detalhes aqui interessantes. No verso 47 diz assim: quando Saul assumiu o reinado sobre Israel, lutou contra os seus inimigos em redor. E eu li isso daqui, às vezes passa desapercebido por nós, e eu fiquei me perguntando, por que o autor diz que Saul lutou contra os seus inimigos e não contra os inimigos do povo de Deus? Contra os inimigos de Israel. Nós já vimos em mensagens anteriores que Saul muitas vezes estava preocupado com a sua própria imagem, com a sua própria fama, com o seu próprio local de destaque. E nós ainda vamos ver no capítulo 15, na próxima mensagem, fica muito claro essa preocupação de Saul. Saul parece que, ao se envolver nessas batalhas e trazer bênçãos para o povo de Deus, muitas vezes julgava, avaliava essas batalhas apenas no que dizia respeito a ele. Essas vitórias eram suas vitórias. Essas batalhas eram suas batalhas. Agora, nós devemos dizer que os povos mencionados, eles vão indicar tanto povos que estavam ali mais próximos de Israel, quanto até mesmo alguns povos que estavam um pouco mais distantes, povos que estavam a norte, povos que estavam a sul, povos que estavam a leste, povos que estavam a oeste. Isso significa que a ameaça contra Israel, ela vinha de todos os lados. E Saul se envolveu nessas batalhas para livrar Israel, ou para fazer o seu nome grande, com esses povos de todos os lados. E no final, o veredito é o quê? Ainda no verso 47, lutou contra os seus inimigos em redor, fala aqui os nomes desses povos, para qualquer lado que fosse, infligia-lhes castigo. A minha versão está, infligia-lhes castigo. Na sua versão, pode estar um pouquinho diferente aqui, essa expressão final. Na minha versão, inclusive, traz uma nota de rodapé, que diz o seguinte: a Septuaginta diz, era vitorioso. Então, ao invés de ser traduzido como infligia-lhes castigo, a outra versão vai dizer, era vitorioso. Ok? E há uma leve diferença entre as duas coisas. A Septuaginta, para quem não sabe, era uma tradução feita ali em período um pouco anterior aos dias de Jesus, onde é dito que 70 sábios teriam traduzido do hebraico e do aramaico para o grego, que era a língua falada de então. Ok? Então, o povo de Deus, pelos cativeiros, por ser levado para locais distantes, muitos deles haviam até perdido o uso da língua hebraica. Já não conseguiam mais falar e nem ler em hebraico. Então, para que eles pudessem continuar tendo acesso às escrituras, essa tradução foi feita. O nome dela é Septuaginta, ou às vezes aparece com LXX, né, que é o algarismo romano para 70, certo? Então aqui, se o texto, a versão
mais adequada for a que aparece aqui dizendo que ele castigava os inimigos, isso vai lembrar que as suas vitórias, na verdade, por trás estava o plano de Deus sendo desenrolado de trazer juízo aos inimigos do seu povo e trazer libertação para o seu povo. A ênfase, então, estará nisso, na justa punição que aquele povo ele recebe por causa da sua perversidade. Lembra? Quando Deus vai dar essa terra para Israel, Deus é muito claro com Israel e ele vai dizer, olha, eu não estou dando essa terra simplesmente porque vocês são melhores do que os outros inimigos. Não, nada disso. É porque a medida da iniquidade deles já chegou num nível absurdo. Então, eu estou dando essa terra para vocês porque eu quero levar vocês para uma terra de descanso, mas também porque vocês vão ser a minha vara de juízo contra esses povos terríveis. Em outras mensagens a gente já falou, né? Diversas coisas que esses povos faziam, entre elas, inclusive, a oferta de bebês diante dos seus ídolos, que eram queimados ali. Bebês que eram colocados, por exemplo, nos braços incandescentes de Moloque. Uma estátua com braços de ferro, era colocado fogo dentro dela, esse ferro ficava em brasa viva e o bebê era colocado ali, né? Então, eram povos violentos, abusavam das mulheres. Então, era algo realmente muito cruel. Deus, então, está trazendo juízo. Agora, se a melhor interpretação seria com a palavra vitorioso, mais uma vez isso pode corroborar a própria perspectiva de Saul, né? Eu sou o rei vitorioso, que estou lutando contra os meus inimigos, estou vencendo cada um desses inimigos. Mas o fato é, verso 48, lutou corajosamente e derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que os saqueavam. Interessante. Saul derrota os amalequitas. Por que não é dito que ele derrotou os filisteus? Porque no capítulo 14 inteiro, a grande ameaça eram os filisteus, né? Porque de fato Saul não conseguiu vencer por completo a ameaça dos filisteus. Os filisteus eles vão depois se unir, vão se tornar mais poderosos, vão continuar sendo uma ameaça ainda ao povo de Israel. Mas um ponto também importante é porque esse texto ele começa a introduzir para nós quem vai ser o inimigo que vai estar em foco no capítulo 15. Serão os próprios amalequitas, ok? E nota como esses inimigos eles são descritos no finalzinho, é dito que eles saqueavam o povo de Israel. Imagina a cena, meus irmãos. Chegava o período da colheita, o povo tinha plantado, tinha trabalhado, tinha lutado para ter ali seu alimento, a sua subsistência, colheram, armazenaram, e de repente chegam lá os inimigos amalequitas, como uma praga de gafanhoto vindo sobre eles, matando quem se colocasse na frente, violentando suas mulheres, assassinando suas crianças e levando embora todo o alimento que eles possuíam, empobrecendo o povo de Deus, deixando-os na miséria. Essa era a situação. E o que Saul fez? Livrou o povo da mão desses inimigos. O que você imagina que isso produziu, ou deveria produzir aqui no povo? Como é que o povo estava sofrendo na mão dos amalequitas e agora, por meio do ministério, da liderança de Saul, é livrado desses inimigos? Como é que esse povo vai olhar para Saul agora? Saul vai parecer um herói, não é? Esse é o rei que a gente precisava. Então Saul, certamente, por essa descrição, deve ter sido considerado nos seus dias um rei popular, ok? Deve ter sido aplaudido pelo povo. Na verdade, quando a gente continuar lendo as Escrituras, né, mais para frente nas pregações, nós vamos descobrir que tinha até uma música que era cantada, era tocada em todas as FMs de Israel. A AM e FM, né? Pegava na AM também. A música era Saul derrotou seus milhares. Olha aí que música legal.
Saul derrotou seus milhares. Nós vamos ver que essa música vai dar uma confusão danada mais para frente. Mas spoiler, deixa chegar a hora, né? O ponto é que, embora rejeitado por Deus, Saul era popular entre o povo. Saul era aplaudido pelo povo. E aqui então fica a nossa primeira lição. Popularidade não é um sinal da aprovação de Deus. Ser popular não significa que Deus está aprovando alguém, aprovando você. Agora nós temos o segundo sinal. O segundo sinal é ter sucesso. Ter sucesso. Ser bem-sucedido. É se empenhar na realização de algo e conseguir realizar aquela meta almejada. Ter sucesso não é sinal da aprovação de Deus. Não é garantia real da aprovação de Deus. Nós não podemos medir a aprovação de Deus sobre as nossas vidas, sobre o ministério, simplesmente baseado em números, ou baseado na performance. Realizar algo bem feito, conseguir atingir as metas, os objetivos, ter o reconhecimento, não é um sinal seguro de que Deus está aprovando. Uma vez, muito tempo atrás, antes de ir para o seminário, trabalhei numa livraria evangélica. E a gente ali atendia gente de tudo que era tipo, né? E uma vez chegou um pastor lá, que eu conhecia, inclusive. E um amigo começou a conversar com ele e discutir algumas questões com ele, sobre teologia, inclusive. E esse amigo entrou num debate. E o debate era sobre uma seita, que é chamada às vezes de igreja, e que é muito grande, muito popular, certamente deve estar no Brasil todo, e que movimenta muito dinheiro, porque o foco da mensagem dessa seita é a chamada teologia da prosperidade. Eles não pregam a palavra, o evangelho de Jesus. Eles dizem que se as pessoas entregarem dinheiro para eles, elas vão ser bem-sucedidas financeiramente, elas vão ter saúde, tudo vai dar certo na vida delas. Então ele estava discutindo, esse meu amigo discutindo com esse pastor. Esse pastor não era dessa seita. Mas esse pastor disse assim: olha, essa é uma das igrejas que mais cresce no Brasil. Deus tem que estar nesse negócio. Não, Deus não tem que estar nesse negócio. Porque a aprovação de Deus não é medida por números. A aprovação de Deus não é medida por sucesso. Nós estamos vendo aqui que Deus ele pode usar um homem que é reprovado por ele, simplesmente para abençoar o seu próprio povo. E que isso não significa que ele está aprovando esse homem. Se você for olhar aí no verso 48 novamente, duas palavrinhas importantes. Lutou corajosamente e derrotou os amalequitas, libertando Israel. 3 palavras, né? Lutou, derrotou e libertou. Ele atingiu seus objetivos, ele obteve o sucesso que ele esperava. Sucesso nas vitórias. Mas nada disso significa que Deus estava aprovando a sua pessoa, o seu ministério. Nada disso. Apesar de quem Saul era, o Senhor podia muito bem usá-lo para atingir alguns objetivos e trazer bênção para o povo dele. Ele era o líder de Israel. Deus queria abençoar Israel. Então ele usava o ministério de Saul para abençoar Israel. E isso não significa que os sucessos que Saul atingiam implicavam que ele estava agora sendo aprovado por Deus, porque ele não estava. Irmãos, quantas pessoas
muitas vezes veem seus negócios prosperarem, por exemplo, e dizem: Deus está me abençoando, a mão de Deus está aqui, Deus está aprovando, porque olha, nunca vi essa empresa dar tantos resultados, nunca vi as coisas indo tão bem, isso é sinal da aprovação de Deus. Não, não é. Eu trabalhei uma vez para um homem que se dizia crente, depois se diz pastor, e que seus negócios iam muito bem. Era abrindo um negócio atrás de outro negócio, com dinheiro, com uma posição econômica extremamente favorável. Mas sabe de uma coisa? Trambiqueiro, caráter estragado, rejeitado. Embora com sucesso, é rejeitado. Quantas falsas igrejas também, foi o exemplo que eu dei no início, veem os seus números se multiplicarem. Quantas seitas, inclusive, veem os seus números se multiplicarem. A grande questão é, isso implica na aprovação de Deus? Não. Não. Eu conheço algumas delas, inclusive. Batistas, inclusive. Tem uma batista que eu estou lembrando aqui agora, onde o pastor já apostatou da fé faz tempo. Onde ele não está mais comprometido com a mensagem de Cristo faz tempo. Mas se você chegar lá, uma mega igreja. Uma estrutura enorme, mas sem a aprovação de Deus. Porque a grande questão, irmãos, é a presença abençoadora de Deus, dizendo: eu estou contigo. Servo bom e fiel, eu estou contigo. É isso que define, não números, não sucesso aos olhos do mundo. Mas nós chegamos aqui ao terceiro sinal: talento natural. Talento natural não é sinal da aprovação de Deus. O texto que a gente leu no verso 48 diz que Saul lutou corajosamente. Saul tinha aqui uma qualidade, ele era corajoso. Saul era corajoso. É interessante que a gente vê em alguns momentos Saul fraquejando, não é? Principalmente no início do seu ministério. A gente vê Saul ali meio que não... Mas a gente pode relevar. Afinal de contas, né, o início realmente é muito difícil. Sempre que você vai começar alguma coisa, há muitos desafios, há muitos temores, há muitos medos. Em outros momentos, na própria caminhada, a gente vê também Saul, a gente viu aqui, né, Saul sendo dominado pelo medo. Mas o que parece, pela descrição, como isso aqui é um resumo, é uma generalização do ministério de Saul, nós podemos entender que esses momentos foram exceções no ministério de Saul. Sabe, todos nós, em um momento ou outro, a gente pode fraquejar, a gente pode falhar em algum momento. Mas o que o texto está dizendo para nós é que Saul tinha essa qualidade. Se você olhasse o todo do seu ministério, o que se sobressairia era coragem. Saul era alguém corajoso, lutava com coragem, ok? Então Saul tinha esse talento natural, dado por Deus para ele. Como todos nós temos talentos naturais. Ele era um grande guerreiro, como alguém pode ser um grande pintor, alguém pode ser um grande músico, um grande cientista. Mas o ponto importante para nós lembrarmos é que ser corajoso, ser criativo, ter espírito de liderança, ter um temperamento dócil, bom temperamento, nada disso é um sinal da aprovação divina. Deus não fica impressionado com os talentos que você tem, porque esses talentos foram dados por Ele, para serem usados para a glória dEle.
e como nós podemos desperdiçar os talentos que Deus dá. O que Deus está buscando em nós é caráter. O que Deus está procurando em nós é compromisso real com Ele, vida com Ele, disposição de andar com Ele, de obedecê-lo, de agradá-lo. É isso mais do que qualquer outra coisa. Fé, confiança completa, dependência completa. Jesus uma vez se encontrou com um homem e lhe disse: nem em Israel eu encontrei uma fé como essa. Homem que era um gentil. Mas talento natural não deixa Deus de boca aberta. Traz prazer para Deus quando aquilo que Ele nos dá é usado do jeito que Ele quer, para a glória dEle, em obediência a Ele, em confiança nele, em amor por Ele. Mas o talento por si mesmo não deixa Deus surpreendido de boca aberta. Você pode ser eloquente, cheio de qualidades, carismático, aquela pessoa que se dá bem com todo mundo, que se comunica e faz todo mundo feliz, atrair multidões e ainda assim não ser aprovado por Deus. Há um tempo atrás eu estava conversando com um rapaz, na verdade um grupo de jovens, num acampamento onde eu estava pregando, e aquele jovem, ele me falou de uma experiência ruim que ele tinha tido em uma outra comunidade de fé, uma outra igreja, e ele ali estava dizendo como é que alguém fazia para ser pastor nessa igreja. O caminho era o seguinte: primeiro você tinha que ser o líder de uma célula, e aí então você ia tentar fazer 12 discípulos. Depois que você fizesse aqueles 12 discípulos, a sua célula ela ia ter que se dividir, ia ter que aumentar. E cada um dos 12 tinha que fazer mais 12. E assim ia multiplicando, 12 em 12 em 12 em 12. Quando você tivesse atingido o número X de pessoas debaixo da sua liderança, olha, a célula que eu comecei, olha, agora tem tantas pessoas, não lembro qual era o número. E se esse número tivesse também uma arrecadação X, olha só, tem esse tanto de gente aqui e nós estamos arrecadando tanto por mês. Aí você ia ser ordenado para o ministério. Olha que coisa legal, não é? Sabe de uma coisa? Isso pode mostrar que você tem algumas qualidades, não é? Você é alguém que de fato consegue liderar pessoas, pessoas vão atrás de você, as pessoas andam com você. Boas qualidades, qualidades de liderança, qualidades talvez de gerenciamento, de administração. Mas nós encontramos que esses são os critérios na palavra de Deus para que alguém seja um líder do povo de Deus? Não, nós não encontramos. O que a Bíblia vai mostrar para nós? Que não é talento natural. Se você pegar as listas que Paulo dá de qualificações para alguém que quer servir como pastor na igreja, você pode pegar 1 Timóteo capítulo 3, pode pegar Tito capítulo 1, você vai ver lá, um resumo, é o seguinte: caráter, vida real dentro do lar, vida piedosa dentro de casa, liderando a família, filhos, e aptidão para ensinar a palavra de Deus. Essas três coisas. Ele diz: você tem que ter bom testemunho dos de fora, não ser iracundo, não ser apegado a muito vinho, não ser avarento pelo dinheiro, que você tem que ser marido de uma só mulher, que você tem que criar os seus filhos debaixo da autoridade, que você tem que ser um homem fiel e que tem que ser apto a ensinar. Caráter, vida piedosa dentro de casa com os seus, liderança dentro da sua casa e capacidade de comunicar a palavra de Deus para o povo. É isso. Não são talentos naturais. Eu assisti esses dias um filme com a minha esposa. O nome do filme é I Wanna Dance With Somebody. Não sei se você assistiu.
É o filme que fala da vida da Whitney Houston. Irmãos, Whitney Houston, acho que alguns aqui não pegaram a Whitney Houston viva, né, ainda. Acho que ela morreu em 2012. Mas enfim, quem não conhece a Whitney Houston, nunca ouviu falar da Whitney Houston? Alguém aqui no nosso meio? Fale, para a gente lhe disciplinar, né? Não, é isso, não é matéria de disciplina. Mas Whitney Houston, ela foi considerada, irmãos, a maior vocalista do mundo. E, de fato, eu não lembro de uma voz tão bela quanto a da Whitney Houston, com uma extensão vocal tão privilegiada quanto a da Whitney Houston, com uma potência vocal tão grande quanto a da Whitney Houston, com exceção da minha esposa. Ela foi, de fato, a maior vocalista do mundo. Começou na igreja, era uma irmã batista. Ela foi, inclusive, também a mulher mais premiada da música. Ela superou os Beatles. E havia uma categoria também, assim, de você receber o maior número de premiações no mesmo dia. Só quem tinha conquistado, que estava no topo, era o Michael Jackson. Ela se igualou ao Michael Jackson. Um talento, irmãos, inquestionável. Se alguém já ouviu ela cantar lá no filme do Guarda-Costa, né? É o novo também, né? Pronto, você vai ver lá, não tem como você não admirar a beleza daquela música, né? I will always love you, né? Vou sempre amar você, olha só. Sabe o que aconteceu com Whitney Houston? Morreu aos 48 anos de idade, num afogamento acidental dentro da banheira do apartamento onde ela estava, quarto de hotel, porque tinha consumido drogas. E perdeu seu controle ali, se afogou e nem deu conta do que estava acontecendo. Essa mulher chegou no topo de sucesso, que qualquer artista desse mundo aí pode invejar os números que ela obteve. Mas morreu com uma família despedaçada. Morreu numa situação deplorável, consumida, aprisionada pelas drogas. Morreu no fundo do poço. Um talento natural incrível, desperdiçado. Desperdiçado. Que pena. A tragédia de uma vida desperdiçada. Talento natural não é prova. Não é um sinal correto, seguro da aprovação de Deus. Não é porque você fala bem. Não é porque você faz alguma coisa bem, até mesmo na igreja, que se o seu coração não está reto com o Senhor, você está sendo aprovado por Ele só porque você faz isso e aquilo. Não. Quarto e último sinal. Uma família ajustada. Uma família ajustada também não é um sinal da aprovação de Deus. Olha só. Irmãos, uma família bem ajustada é extremamente importante. É uma bênção de Deus. Os irmãos que estiveram ontem lá na Igreja Batista Filadélfia, ouvindo o pastor Luiz Corrêa pregar, né? Que bênção. Que palavra edificante. Tenho certeza que quem foi, saiu dali com muita coisa para levar para casa. Ele falou a bênção de Deus para os nossos lares. E a importância, né, da família. Na verdade, uma família bem ajustada é um pré-requisito para a liderança na igreja. Aqueles que desejam ser pastores lá, falei as listas, né? 1 Timóteo 3, aquele que almeja o episcopado, boa obra almeja, mas ele deve ser, aí começa, marido de uma só mulher, deve criar os seus filhos no temor do Senhor, e se ele não governa a própria casa, como vai governar a igreja de Deus? Então, é um critério importante para alguém que quer ser um líder na igreja de Deus. Por que é um critério importante? Porque os líderes vão ser modelos para o rebanho. Então a gente tem que começar deles, ok?
Então, é algo importante, não diminua a importância de uma família bem ajustada. Porém, só isso não é sinal da aprovação de Deus. Há um tempo atrás eu li um livro, bastante tempo também, eu li um livro chamado O Evangelho para Muçulmanos. Esse livro foi escrito por um autor que, inclusive, foi muçulmano. E depois ele se converteu, e então ele escreve esse livro para ajudar pessoas a compartilhar o Evangelho com muçulmanos. Aqui no Brasil não é comum ainda, tem alguns lugares ali no sul, em especial, onde muçulmanos têm chegado com maior força, com maior frequência. Aqui, na verdade, no nosso estado, ali na Unilab, tem uma comunidade muçulmana muito grande, né, por conta dos estudantes estrangeiros. Okay? Mas, lá nos Estados Unidos, principalmente ali na região de Washington, que era da onde esse autor que escreveu lá tem uma comunidade muçulmana muito grande. Eu lembro que quando eu cheguei no aeroporto lá em Virgínia, né, quando eu cheguei lá, era aquele pessoal assim diferente, né, com aqueles coisa na cabeça e tudo. Eu achei estranho, diferente, porque eu não estou acostumado, né? E teve um dia que fui num shopping lá também e era gente do mundo todo. E tinha muitos muçulmanos passando por lá também. E ele vai dizer o seguinte, que uma das coisas que impressionava as pessoas que tinham contato com a comunidade islâmica ali era a qualidade das famílias. Famílias muito bem ajustadas, maridos exemplares, trabalhadores, cuidando do seu lar, esposas dedicadas à família. E isso chamava a atenção das pessoas. Era uma porta por meio da qual os muçulmanos eles pregavam para aquela comunidade tão desajustada. Nós somos chamados também a sermos essa família que espelha Deus, né? Maridos como Cristo, esposas como a igreja, aquela igreja como ela vai ser no último dia. Esse relacionamento deve aparecer nos nossos lares. E a família de Saul parece que era uma família bem ajustada. Se você ler comigo aí o versículo 49, olha o que ele diz. Os filhos de Saul foram Jonatas, Isvi e Malquizua. O nome de sua filha mais velha era Merabe e o da mais nova era Mical. A família é apresentada aqui, primeiro dos filhos, Jonatas. A gente já viu Jonatas no capítulo 14 aqui, como era um homem incrível, não é? Homem de Deus, Jonatas. Homem fiel, temente ao Senhor. Modelo para nós, Jonatas. Os outros, a gente não teve nenhuma informação sobre esses outros. Na verdade, eles vão aparecer pouco no restante do relato. Inclusive, há um outro local onde o nome de Isvi vai aparecer como um nome diferente, Isbaal. E há uns debates sobre o porquê disso. Não é importante para nós agora, ok? O ponto é, se todas as informações que a gente tem dos filhos de Saul é sobre Jonatas, são informações tão maravilhosas, né? Jonatas. Ele provavelmente é mencionado, inclusive, aqui primeiro, porque provavelmente ele era o mais velho. Vocês lembram quando o Saul ele divide a tropa em duas? Ele fica responsável por uma parte, quem é que fica responsável pela outra? Jonatas. Então, provavelmente, ele é o primogênito. Se os irmãos forem parecidos com Jonatas, a gente vê que Saul tem excelentes filhos, não é? As filhas de Saul aqui também, nós não temos muitas informações sobre elas. Mais adiante, elas vão aparecer também. Alguns aí devem lembrar, inclusive, que Mical vai ser uma das esposas de Saul, mas até aqui o autor ele não menciona, ou de Davi, filha de Saul, esposa de Davi. Mas até aqui o autor ele não está falando muita coisa. Fato é, Saul é um homem que tem filhos. E o único filho que a gente teve mais informação até agora é um filho excelente, Jonatas. Ok? Outra coisa interessante aqui, no verso 50, aparece também a esposa de Saul. Sua mulher chamava-se Ainoã e era filha de Aimaas. Tá aí, você está querendo ter filho, né? Tem um menino e uma menina, Aimaas e Ainoã. E aí ele diz, o nome do comandante do exército de Saul era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de
Abiel. Está aí Abel, não para o teu filho próximo, Abiel, né? Então, aqui nós vemos o quê? O texto também não nos dá muitas informações, não diz muita coisa sobre a esposa de Saul, nem por que aparece o sogro dele aqui, né? Ele nos dá apenas os nomes. E o autor faz isso porque ele não quer desenvolver muito a informação. Mas tem um ponto importante aqui para nós, tá? O casamento de Saul, como é descrito aqui, é um casamento monogâmico. Ele só tem uma esposa. E isso coloca Saul numa posição melhor, inclusive, do que muitos dos patriarcas, não é? Melhor, inclusive, do que Davi, depois. Embora que Davi ele tenha alguns percursos ali na vida dele, né? Mas o fato é que Saul, um homem, tem uma só esposa, tem os seus filhos, uma família aparentemente ajustada, tem um filho como Jonatas. O seu primo, inclusive aqui, Abner, ele vai ter um papel mais importante, depois aqui no desenrolar dos textos de 1 Samuel. Mas aqui ele já é apresentado como comandante, né? Então, o autor provavelmente ele destaca alguns nomes aqui, porque esses nomes vão aparecer depois e vão ter algum papel de relevância lá adiante. Mas para nós hoje, para o que nós estamos querendo discutir aqui, ao que tudo indica, Saul tinha uma família ajustada. Nada é dito sobre conflitos, confusão dentro da família de Saul, entre os filhos, Saul com várias mulheres. Uma família aparentemente ajustada. Um casamento correto. E nada disso é sinal da aprovação de Deus. Nada disso indica que Deus aprova Saul. O casamento dele, a família dele pode até ser uma instituição aprovada por Deus, mas o próprio Saul é rejeitado pelo Senhor. O nosso texto termina no verso 52 dizendo: houve guerra acirrada contra os filisteus durante todo o reinado de Saul. Por isso, sempre que Saul conhecia um homem forte e corajoso, alistava-o no seu exército. Pronto. O ministério de Saul é retratado como estando em guerra constante, conflito constante. Não há paz, não há descanso. E a gente tem que lembrar, se a gente for observador, que isso é exatamente o contrário do que Deus prometeu para o seu povo quando eles entrassem na terra. Se o povo entrasse na terra, fosse obediente ao Senhor, fiel ao Senhor, andasse com o Senhor, o que eles iam provar? Paz. Paz. Aquela terra seria o local do descanso deles. Do descanso. A terra onde manava leite e mel, abundância. Por causa dos pecados do povo de Deus, era a terra onde eles estavam em constante conflito, batalha, opressão, tendo que se livrar de inimigos. Porque não estavam debaixo da aprovação do Senhor. Isso fazia com que Saul, um dos principais objetivos dele, interesses dele, era alistar mais e mais pessoas para o seu exército. O texto termina dizendo, né, que ele, quando via um homem, como é que o texto diz aí? Sempre que Saul conhecia um homem forte e corajoso, pronto, opa, você passa para cá, alistamento militar, jura a bandeira, né? Você já está alistado nas minhas tropas. Isso é exatamente o que Samuel já havia profetizado. Vocês lembram o que Samuel tinha dito? Ele vai pegar os filhos de vocês para lutar as guerras dele. Pronto. Está aqui o cumprimento, Saul fazendo exatamente isso. Irmãos, o que está ausente em todo esse resumo da vida e do ministério de Saul? Muitas coisas são ditas aqui sobre o ministério dele, de maneira resumida, né? Família dele, mas o que não aparece? O que está ausente? Como eu disse para vocês lá no começo da mensagem, resumos assim vão aparecer nos reis de Israel. Os próximos reis que vão aparecer, vai ter um momento que o autor vai fazer um resumo também dos ministérios deles. Um resumo do ministério de Davi, por exemplo, ele vai aparecer lá no capítulo 8 de 2 Samuel. Nós não vamos ler aqui, tá? Mas eu vou destacar só
4 versículos aqui para vocês, tá? 2 Samuel 8, versos 6 e 14, tem uma palavra que diz o seguinte, que o Senhor dava vitória a Davi em todos os lugares onde ele ia. Essa frase vai se repetir 2 vezes, verso 6 e verso 14. O Senhor dando vitória a Davi. No verso 11, lá do capítulo 8, vai dizer que Davi, ele consagrava ao Senhor as riquezas que ele conquistava. É teu, Senhor. É para ti, Senhor. E no verso 15 do capítulo 8, vai dizer também que Davi administrou o direito e a justiça ao povo. Esse capítulo 8 vai falar também, do mesmo jeito aqui, dos inimigos que Davi venceu, das guerras que ele participou. Mas vocês perceberam um detalhe que vai se repetir vez após vez no resumo de Davi, que não aparece no resumo de Saul? O Senhor. O Senhor. Davi é retratado como um homem, resumindo o seu ministério. Ele teve suas falhas, ele teve seus pecados, alguns pecados grosseiros, escandalosos, mas Davi era um homem que estava andando com o Senhor. Era um homem que amava o Senhor. O sinal real da aprovação de Deus é a presença do Senhor. É o Senhor andando com Davi, é o Senhor dando vitória para Davi, e é Davi se voltando para o Senhor, e é Davi consagrando as coisas ao Senhor, e é Davi compondo cânticos para o Senhor. Os salmos, quantos salmos de Davi nós encontramos, onde ele coloca o seu coração, a sua confiança no Senhor. A aprovação de Deus não está em nenhum desses sinais que eu mostrei para você. São sinais até positivos, sinais bons, sinais que se nós pudermos ter, tudo bem, mas só esses sinais não são suficientes, porque o que Deus quer é alguém cujo coração seja dele. Davi, com todos os seus defeitos, é o homem segundo o coração do Senhor, enquanto que Saul era só o homem segundo o coração do povo. Aquilo que o Senhor quer encontrar, irmãos, não é uma vida perfeita, porque não existe essa vida perfeita desse lado de cada eternidade, mas é uma vida de alguém que, porque o ama, porque quer agradá-lo, quando tropeça, quando cai, se coloca aos pés do Senhor e clama ao Senhor, arrependido. Quem não se lembra de Davi? Contra ti somente pequei, Senhor, fiz o que era mal perante os teus olhos, mas não retira de mim o teu espírito. Lava-me com ensopo, Senhor, eu ficarei mais alvo do que a neve. Não tira de mim a alegria da tua salvação, Senhor. É isso que o Senhor quer encontrar em nós. É desejo por agradá-lo, é fé, confiança completa nele. É fé que move na direção da perseverança com ele. É isso que o Senhor quer encontrar. E o que nós aprendemos de tudo isso daqui, meus irmãos? Primeiramente, você pode olhar para a sua própria vida, muitas vezes, talvez nesse período que você tem vivido, e parece que as coisas elas não parecem estar dando certo. Às vezes você tem passado por lutas, por dificuldades. E se você for como alguém que olha para esses sinais externos aqui, como marca da aprovação de Deus, marcas da aprovação de Deus, você vai ficar se questionando: Deus me rejeitou, Deus não me aprova. Será que Deus me abandonou? Deus não está mais presente comigo? Eu quero dizer para você, a sua maior preocupação deve ser: Deus está presente na minha vida. Eu ainda o amo, eu ainda o desejo, e eu, com todas as lutas, dificuldades, batalhas e tropeços, ainda estou andando com Ele. Eu disse para alguém essa semana: nós podemos perder tudo nessa vida, nós só não podemos perder uma coisa: o Senhor. O Senhor. Tudo pode ser tirado de nós, mas só o Senhor não pode ser perdido. Se perdermos tudo e tivermos o Senhor, somos os mais felizes dos homens, porque temos aquilo que vale mais.
a pérola de grande valor, o tesouro escondido no campo. Temos o Senhor, temos eternidade. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Naquela cruz, Cristo tomou o meu e o seu lugar. E naquela cruz, Ele não estava morrendo, simplesmente preocupado. Senhor, por meio dessa morte, eu vou dar riquezas para esse, eu vou dar tesouros para aquele, saúde para esse. Não era essa a preocupação de Jesus. Se fosse, os seus apóstolos foram esquecidos na sua oração, não é? Porque morreram, a maior parte deles, na verdade, foi assassinada por amor a Jesus. Não morreram cercados de riquezas e bens. Jesus naquela cruz estava mostrando seu amor. Naquela cruz, Jesus estava tomando o meu e o seu lugar. Era eu que deveria ser pendurado e moído e lançado por toda a eternidade no lago de fogo por causa dos meus pecados. Eu pequei. Ele tomou o meu lugar. E naquela cruz Ele estava declarando o seu amor. Porque eu te amo, eu vou sofrer a penalidade que era sua. Porque eu quero você comigo pela eternidade, eu vou beber o juízo. O castigo vai vir sobre mim, para que você possa ser sarado, para que você possa estar comigo para sempre. Para sempre. Jesus não está comprometido em te dar tudo o que você quiser nessa vida. Muitas coisas, na verdade, Ele vai nos frustrar, porque não vão ser boas para nós. Coisas que a gente deseja e que não são boas para nós. O Senhor está comprometido em segurar na minha mão até o final. E não soltar a minha mão até o final. Naquele dia em que eu vou abrir os olhos para a eternidade e vou vê-lo diante de mim. E a morte já não terá mais lugar. E o sofrimento não terá mais lugar. E o choro não terá mais lugar, porque Ele mesmo enxugará toda lágrima. Irmãos, a grande tragédia de Saul foi ter sucesso no que não era mais importante. Sabe qual pode ser a grande tragédia da nossa vida? Lutar a vida inteira por aquilo que não vai ficar nas nossas mãos, que não é mais importante, que não tem valor eterno, e porque não tem valor eterno, será arrancado das nossas mãos, será perdido. Era C.S. Lewis que dizia, né? Tudo que não é eterno é eternamente inútil, eternamente sem valor, porque vai ficar, porque vai ser tirado de nós. Olhamos para Saul e não encontramos arrependimento. Olhamos para Saul e não achamos desejo por Deus. Nós encontramos até religiosidade em Saul, mas nós não encontramos vida com Deus, desejo por Deus. Se tudo que você tiver, meu querido, for sucesso aos olhos do mundo, aplausos do mundo, oh, que grande tragédia será a sua vida, que grande tragédia. Sabe por quê? Porque quem nos julgará no último dia não vai ser esse mundo. Esse mundo que te aplaude hoje não terá qualquer participação no juízo final. Naquele dia nós vamos comparecer diante do Senhor. É dele que nós precisamos ouvir as palavras: venha, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Entra no gozo prometido pelo teu Senhor. É Ele que importa. É a opinião dele, só dele que importa naquele grande dia. Tentar satisfazer a sede da sua alma aqui. Quando a gente voltava de Pernambuco, conversando no carro, eu disse isso. Eu ouvi essa frase de alguém alguma vez, não lembro de quem. É como você tentar matar a sede com a água do mar. Você nunca vai ficar satisfeito. Nunca vai satisfazer. Nunca vai preencher. Eu falei hoje
de todo o sucesso da Whitney Houston, com todos os seus prêmios, com toda a sua aclamação. E nós olhamos e dizemos, que tragédia, que tragédia. Agora sabe o que é que não é uma tragédia? 2 missionárias, anônimas, estavam num país estrangeiro, já com idade avançada, nunca tinham casado, nunca tinham tido filhos, porque decidiram dedicar a vida inteira ao Senhor. Lá longe dos seus familiares, numa terra estrangeira e difícil, aquelas 2 missionárias sofrem um acidente de carro e morrem. O mundo olha para isso e diz, isso é uma tragédia. Que tragédia! Nós olhamos para isso e dizemos, não. Isso é sucesso. Isso é vitória, vitória. Aquelas 2 mulheres das quais o mundo não era digno, foram recebidas naquele dia, numa grande festa na glória, quando os portões da eternidade se abriram, e elas viram então o Senhor, a quem elas tanto amaram, e por quem elas se entregaram completamente. Essa é a nossa esperança. Esse é o nosso alvo. É aí que está o nosso sucesso. E só aqueles que têm andado com o Senhor, que são aprovados de verdade por Ele, vão obter no final. Vamos orar nesse momento?